E o São Paulo pretende contratar até 4 jogadores nos próximos dias antes do fim da janela, que se encerra em 3 de abril. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o assunto e conta também sobre o Palmeiras, que já faturou uma bolada em 2023. William Bigode tem novo clube no futebol brasileiro, o Bahia muito perto de fechar com o Ademir, atacante do Atlético Mineiro. Conto as últimas do mercado, bastidores, o futuro de Nenê. Ele tá mesmo deixando o Vasco da Gama, além de uma série de outras novidades importantes, como por exemplo o futuro de Jorge Sampaoli, perto de ser demitido. Pode pintar no Flamengo? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal que tem a missão de deixar você por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se. Se curtiu o vídeo também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te deixa sem aposta nem sequer um dia. Nessa segunda-feira, por exemplo, vários campeonatos estaduais. No Campeonato Goiano tem a segunda partida semifinal entre Goiás e Anápolis, vitória do Goiás paga 1,39. No Campeonato Capixaba, Estrela do Norte e Vitória. Tem também Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol com Ferroviária e Corinthians. Já no Paulistão conheceremos o adversário do Palmeiras na decisão, Água Santa e Red Bull Bragantino. Vitória do Água Santa paga 3,74, empate a 3,30 e a vitória do Red Bull Bragantino pagando R$ 2. Para apostar no XBet, você já sabe, é só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o cupom Nicola na hora de fazer o depósito para ter direito a 100% de bônus no valor daquilo que você transferir. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, tem bastante informação importante. Primeira delas, o Flamengo acertou a contratação do atacante Bruno Caicedo, jogador de apenas 18 anos de idade, tratado como joia no Equador. Ele pertencia ao Barcelona de Guayaquil, informação do Flazoeiro. Já Corinthians e São Paulo se acertaram com Curitiba para a realização de amistosos. Nos dias 27 e 30 de março, os clubes até cogitaram a possibilidade de esses jogos contarem com a presença de torcida, mas para evitar problemas, a opção foi pela realização de partidas nos CTs, obviamente sem torcedores. Quero contar que o Santos até foi convidado para participar desses jogos, mas o Peixe declinou, afirmando que está negociando a realização de um outro jogo-treino com um adversário ainda não conhecido. Já o zagueiro Gil, que pertence ao Corinthians, está namorando e ele está com uma ex-Big Brother Brasil, a Elana, participante do programa em 2019. Você lembra dela? Quero contar ainda que a Gaviões da Fiel anunciou apoio à chapa Arquibancada 95 na eleição para o Conselho Deliberativo. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, e o que isso tem a ver? É que a maior organizada do Corinthians está apoiando uma chapa que nesse momento prefere alguém de oposição para concorrer à presidência alvinegra. Nessa terça-feira, inclusive, de tarde, Duílio Monteiro Alves concederá entrevista coletiva, curioso para saber o que ele vai dizer. E a saideira do giro de notícias conta que Messi pode deixar o PSG em junho. Ele foi duramente criticado, vaiado por torcedores na derrota do time em casa durante o fim de semana. Isso pode acabar pesando de forma contrária para a renovação do contrato do meia atacante argentino. Quero falar agora sobre Jorge Sampaoli. Contei para vocês alguns dias atrás que o argentino tem mantido contatos frequentes com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, certo? Pois bem, a novidade que vem da Itália, divulgada por Fabrício Romano, o jornalista que mais sabe de mercado no futebol europeu, dá conta de que o Sampaoli está muito perto de ser demitido. Inclusive já há um escolhido para o lugar dele, trata-se de José Luis Mendilibar. O Sampaoli faz um trabalho ruim à frente do Sevilha, foi contratado em outubro do ano passado, desde então 30 jogos, 12 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Nos últimos 7 jogos são 5 derrotas e 2 vitórias. O time ainda conseguiu passar para as quartas de final da Liga Europa, mas no Campeonato Espanhol corre risco de rebaixamento, são só 2 pontos de vantagem em relação ao Valência. Além dos maus resultados, o relacionamento ruim do Sampaoli com atletas e também com dirigentes pode ter sido determinante para a sua demissão. Flamengo, que procurava uma opção do mercado, agora pode ter o Jorge Jesus muito perto de sair do Fenerbahçe, o Sampaoli bem perto de estar demitido, além de Paulo Pesolano, o treinador que deixou recentemente o Cruzeiro. Bora falar agora sobre o Pesolano. Quero te contar toda a verdade sobre o treinador uruguaio que deixou nesse domingo o Cruzeiro. O que aconteceu para que ele saísse de um clube onde ele foi tão feliz na temporada passada? Essa história começa na virada do ano.
Pesolano, entendendo que seu sonho é trabalhar na Europa, havia comunicado aos dirigentes do Cruzeiro sobre a possibilidade da não renovação do contrato. Ronaldo e companhia fizeram ele desistir dessa ideia de trabalhar na Europa, alegando que não tinha o menor sentido, depois de fazer o time campeão da Série B, com todas as dificuldades, não participar do processo de retorno do Cruzeiro à primeira divisão. Ele acabou aceitando a renovação do contrato, com um belo aumento salarial, recusando propostas ainda maiores do exterior e também do Brasil. Sim, já teve time brasileiro interessado nele. Só que uma série de promessas em relação a reforços não foram cumpridas. O Cruzeiro ofereceu um time bem pior do que o Pesolano imaginava para a temporada e a falta de resultados fez com que o treinador uruguaio pedisse para os dirigentes do Cruzeiro já há algum tempo que com o fim do Campeonato Mineiro ele deixasse o clube. Dessa maneira, ele fica à disposição livre para receber propostas na metade do ano, de olho na janela de verão na Europa, a janela mais forte. Uma curiosidade, conversei com uma pessoa próxima ao Ronaldo Fenômeno antes de gravar esse vídeo e essa pessoa me contou que o sonho do Pesolano é tão grande em trabalhar na Europa que hoje ele prefere assumir o Mallorca, correndo o risco de o Mallorca cair para a segunda divisão da Espanha, do que pegar o Flamengo para ganhar, por exemplo, 3 milhões de reais. Ele, inclusive, já passou pelo futebol europeu quanto atleta, jogou no próprio Mallorca e entende que vai estar muito mais feliz, ambientado e contente ao lado da família por lá. O Cruzeiro anunciou nessa segunda-feira seu novo treinador, o Pepa, português de 42 anos de idade, com trabalhos só discretos. Passos Ferreira, Vitória, esteve recentemente no futebol saudita, onde foi demitido em janeiro. Técnico que propõe o jogo, gosta de um estilo mais ofensivo, mas que não tem muita experiência. Curioso para saber como é que o Pepa vai se dar no futebol brasileiro. Bora falar agora sobre o futuro de Nenê. O meio atacante, ídolo do torcedor vascaíno, pode estar de saída do clube. O contrato se encerra em abril, com a eliminação do Vasco do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil. É possível que o Nenê nem jogue mais pelo Cruz Maltino. 41 anos de idade, temporada atual de apenas 2 partidas como titular das 11 em que ele esteve em campo. Os dirigentes do Vasco não falam abertamente, mas não têm a intenção de renovar o contrato do jogador. O Nenê preferiria continuar pelo menos até dezembro para encerrar seu ciclo no fim da temporada. Os dirigentes do Vasco e da 777 vão tentar convencer o Nenê a aceitar uma proposta para virar gerente, para virar um gestor de futebol do Vasco da Gama. Seria seu início pós-carreira como atleta. Resta saber se o Nenê vai topar ou se ele tem a pretensão de continuar jogando. A pergunta que eu queria deixar para vocês é: o Nenê caberia no seu time do coração? Onde é que ele pode se encaixar nesse momento? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião, beleza? Só uma rápida consideração para mostrar um pouquinho do atual momento do Nenê, jogador que entrou só aos 39 minutos do segundo tempo no confronto entre Vasco e Flamengo nesse domingo. Vitória do Flamengo por 3-1 que garantiu o Cruz Maltino, que eliminou o Cruz Maltino e garantiu o rubro-negro na decisão do Campeonato Carioca. Bora falar sobre o Bahia, que está muito perto de anunciar a contratação de Ademir. O grupo City, muito preocupado com a falta de qualidade de futebol do Bahia nessa temporada, está se apressando para contratar jogadores até 3 de abril. E o Ademir deve ser o primeiro desses reforços de mais nome. O negócio está sendo fechado por 2,5 milhões de dólares, ou mais ou menos 13 milhões de reais. O Galo fica com 80% desse valor, os outros 20% pertencem ao Ademir. Vale a lembrança de que o atacante de 28 anos de idade chegou de graça ao Atlético Mineiro. Ele tinha vínculo acabando no América e assinou um pré-contrato com o Atlético. Antes de gravar o vídeo, consultei minha fonte no Galo para saber como é que andava essa negociação. A pessoa admitiu que o Ademir tinha 6 propostas de clubes da Série A, além do Los Angeles Galaxy, e reconheceu que ainda não está fechado, mas as tratativas com o Bahia muito próximas de serem concretizadas. Bora falar sobre o William Bigode, mais novo reforço do Atlético Paranaense. Bigode que inclusive ficou afastado dos últimos jogos do Fluminense em meio às acusações do Scarpa e do Mike contra ele. O Bigode indicou um investimento em criptomoedas para os 2 amigos dele, ex-Palmeiras. O problema é que o Scarpa tomou um prejuízo de 6 milhões e 300, o Mike tomou um prejuízo de 4 milhões e 200 mil reais. O Bigode diz que também tomou prejuízo bem maior do que o dos outros, 17 milhões e meio de reais. E em meio a essa confusão, o Bigode deixou de ser utilizado no Fluminense e está de malas prontas. Foi anunciado como reforço do Atlético Paranaense, empréstimo até o fim da temporada. O Furacão assume 100% dos vencimentos do jogador, que nessa temporada esteve em campo apenas 5 vezes sem qualquer gol. Segundo a passagem do Bigode pelo Atlético Paranaense, ele já havia jogado no Furacão entre 2006 e 2008, na oportunidade, 32 jogos e 9 gols. Acha que trata-se de um reforço que vai ajudar para a Copa do Brasil, para a Libertadores da América, para o Brasileiro? Tô curioso para saber o que você pensa. Bora falar agora sobre o Palmeiras,
O ano está só começando, mas o Palmeiras pode chegar a quase 20 milhões de reais em prêmios com títulos e competições. Verdão foi campeão da Supercopa do Brasil, batendo o Flamengo na decisão, e isso valeu a ele 10 milhões de reais em prêmio pago pela CBF. O Palmeiras já está na final do Campeonato Paulista e tem no mínimo garantido 1.600.000 como vice-campeão. Se vencer o título contra a Água Santa ou contra o Red Bull Bragantino, em vez de 1.600.000, ele embolsa 5 milhões de prêmio prometido pela Federação Paulista. Só que no contrato de patrocínio com a Crefisa, todos os títulos têm um bônus. E o bônus pro Campeonato Paulista equivale a 4 milhões de reais, ou seja, o prêmio total ao Verdão pelo Paulistão seria de 9 milhões, somando aos 10 da Supercopa, a gente está falando de quase 20 milhões de reais em prêmios em menos de 2 meses de atividade de futebol no Brasil em 2023. É bem verdade que o Palmeiras tem se aproveitado desses prêmios que seriam pagos pela Crefisa para diminuir sua dívida com a Leila Pereira. Você vai lembrar que o Palmeiras recebeu uma série de jogadores contratados com dinheiro emprestado pela Crefisa. A dívida que quase chegou a 200 milhões de reais havia sido rebaixada no fim do ano passado para 67 milhões e 900 mil. Se o Palmeiras for campeão, a tendência é que esses 4 milhões também ajudem a baixar ainda mais essa cifra. Verdão que em 2022 havia faturado com prêmios por competições o valor de 94 milhões e meio de reais, já começa com o pé direito, especialmente se garantir o título do Paulistão em relação a essas cifras. Bora falar sobre marcas próprias invadindo o futebol brasileiro. E quando eu falo em marcas próprias, eu me refiro a fornecimento de material esportivo. O jornalista Emanuel Colombari fez um levantamento bem legal para contar quais clubes vestem cada uma das marcas de fornecimento de material esportivo entre os 20 times que integram a Série A. E a curiosidade é que 4 clubes têm marcas próprias, a tendência é que esse movimento seja ampliado muito em breve. O Goiás, por exemplo, veste a Green, o Fortaleza 1918, o Curitiba 1909 e o Bahia a Esquadrão. Todas essas empresas são empresas criadas pelos próprios clubes. O Fortaleza, inclusive, tem uma negociação avançada com uma outra fornecedora de material esportivo, mas vai seguir também com produtos da 1918. Exceto esses clubes, os demais têm contratos com fornecedora de material esportivo. E a Adidas e a Umbro dominam o mercado brasileiro, pelo menos na primeira divisão. São 5 clubes para cada um. A Adidas tem vínculo com Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Internacional e São Paulo. São Paulo vive os últimos meses do contrato com a Adidas, certamente esse vínculo não será renovado. Já em relação ao Umbro, Atlético Paranaense, Cuiabá, Fluminense, Grêmio e Internacional são vestidos pela empresa. Outros 6 clubes têm parcerias únicas. Casos do Corinthians com a Nike, do Palmeiras com a Puma, do Vasco com a Capa, do Red Bull Bragantino com a New Balance, do Botafogo com a Reebok e do América com a Volt. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que está no mercado e pretende contratar de 4 a 5 reforços até 3 de abril, prazo em que se encerra a primeira janela de transferências do futebol brasileiro. Quem não contratar até essa data vai ter de esperar até julho. E a janela da metade do ano tem apenas um mês de duração. Por que o São Paulo decidiu ir às compras nesse momento? Por causa das lesões. As prioridades de reforço no São Paulo hoje são um zagueiro para a vaga do Ferrarese, um meio atacante para o lugar do Galopo, um lateral esquerdo para o lugar do Wellington e 1 ou 2 atacantes. Um atacante por conta das dificuldades com Caleri e Erisson machucados, e o outro atacante chegaria se o Pedrinho de fato não ficar. Pedrinho se envolveu em uma acusação contra si da ex-namorada por agressão e o São Paulo cogita a possibilidade de rescisão do contrato. O departamento médico é o grande responsável pela necessidade de mais reforços, esse pacotão do São Paulo. 9 atletas nesse momento estão no DM, sendo 6 por conta de cirurgias. As mais recentes, realizadas nessa segunda-feira pela manhã, o Wellington passou por um procedimento cirúrgico por conta da constatação de uma lesão ligamentar no tornozelo. São Paulo não divulgou prazo de recuperação, a gente imagina algo entre 3 e 4 meses. Agora à tarde foi a vez do Galopo entrar na faca, ele passou por um procedimento por causa do rompimento do ligamento cruzado do joelho, período de recuperação de até 8 meses, existe a chance de o Galopo nem atuar mais na temporada de 2023, mais ou menos como acontece com o Ferrarese. Só para lembrar os 6 casos de cirurgias no São Paulo: Moreira, Ferrarese, Thales Costa, Igor Vinícius, Wellington e Galopo. Os outros 3 jogadores machucados que não precisaram passar por cirurgia: André Anderson com problema no pubis, o Caleri com problema no tornozelo e o Rafinha em fase final de recuperação de problemas musculares. E você, quem que você gostaria que o São Paulo contratasse?
surgiu a especulação nas últimas horas de que Eduardo Sacha poderia ser comprado. Conversei com um dirigente do São Paulo que me assegurou que o Sacha não será reforço do tricolor. Prometo investigar nomes para trazer para vocês. Combinado? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like, se inscrevam no canal. A gente volta às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!